through the window, by the window. That's where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Pesquisadores russos, no fim dos anos 40, deixaram 5 pessoas acordadas por 15 dias, usando para isso um gás experimental estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado e monitorando o oxigênio deles, para que o gás não os matasse, já que possuía altos níveis de toxina concentrada. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras e microfones de 5 polegadas e pequenas janelas de vigia dentro do ambiente. O compartimento estava cheio de livros e cobertores, mas sem colchões, água corrente e banheiro. Também havia ração desidratada para todos os 5, suficiente a um mês. As cobaias do teste eram prisioneiros políticos declarados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem. Nos primeiros 5 dias, as cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisados falsamente de que seriam libertadas se participassem do teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades eram monitoradas e foi notado que elas conversavam constantemente sobre os incidentes traumáticos no passado, sendo que o tom geral da conversa tomou um tom sombrio a partir do 4º dia. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual, e começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de se falar umas com as outras e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e bater nas janelas. Estranhamente, eles pensavam que poderiam conseguir a confiança dos cientistas ao se tornarem colegas, e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitavam que se tratava de algum efeito secundário do gás. Depois de 9 dias, um deles começou a gritar. Corria por toda a extensão da câmara, gritando a pleno pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas depois de algum tempo só conseguia produzir grunhidos. Os pesquisadores acreditavam que ele conseguiria fisicamente romper suas próprias cordas vocais. O mais surpreendente nesse comportamento foi como que os outros reagiram a ele. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones, até que finalmente outro prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam pegaram os livros disponíveis, arrancando página atrás de página, e começaram a colá-la sobre o vidro de vigias, usando suas próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mas 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que funcionavam, já que pensavam ser impossível que 5 pessoas naquelas condições não poderiam estar em total silêncio. O consumo de oxigênio indicava que as pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no índice de oxigênio, indicando um nível condizente ao consumo após exercícios pesados. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores usaram um interfone dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros, que não estavam dando sinais de vida. Os cientistas acreditavam que eles estavam mortos ou vegetando. Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês a liberdade imediata, explicou um dos cientistas. Para a surpresa de todos, alguém respondeu calmamente em uma única frase: não queremos mais sair. Discussões se iniciaram entre os pesquisadores e as forças militares, que idealizaram a experiência. Não obtendo mais resposta alguma através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara, substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedisse para que poupasse a vida de alguém que amassem. A câmara foi aberta, e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar, mais alto do que nunca. E o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha lá dentro.
4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado deles como vivo. As rações, a partir do 5º dia, não haviam sido tocadas. Haviam pedaços de carne vindas do peito e das pernas, tampando o ralo no centro da câmara, bloqueando, ou deixando 4 polegadas de água acumulada no chão. Nunca determinou-se o quanto dessa água era na verdade sangue. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculos e peles extraídos de seu corpo. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicavam que as feridas foram feitas à mão, e não por dentes como se pensavam inicialmente. Um dos exames mais delicados na posição das feridas indicou que alguns deles, se não todos, ferimentos foram auto-induzidos. Os órgãos abdominais abaixo da costela das 4 cobaias haviam sido removidos, enquanto o corpo, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido estripados, expondo os pulmões através dela. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos inviscerados, mas ainda vivos das cobaias. Podia-se ver o trato digestivo dos 4 trabalhando, digerindo a comida. Logo ficou aparente de que o que estava sendo digerido era a própria carne que havia sido arrancado e comido durante os dias. A maioria dos soldados ali presentes eram membros das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali. Também pediam que voltassem com gás. Para surpresa de todos, ainda lutavam durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada, e outro foi gravemente ferido por ter seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outro dos 5 soldados perderam sua vida, se você for contar os que se suicidaram semanas após o incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido e ele começou a perder muito sangue. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para seres humanos e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e braços de um dos médicos. Houve um ponto em que seu coração bateu forte por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto a ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e lutar por 3 minutos, gritando a palavra mais, sem parar, até ficar fraco e fisicamente calar-se. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para um consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuaram a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala cirúrgica que havia. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ele era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente contra as amarras que prendiam a cama. Quando trouxeram o gás anestésico para sedá-lo, ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um de seus pulsos. Mesmo com o soldado de 90 quilos segurando o mesmo pulso, levou mais que o necessário de anestésico para sedá-lo. Na mesma hora que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia, foi revelado que seu sangue possuía o triplo do normal de oxigênio. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia fraturado 9 ossos na luta para não ser sedado. A maioria pela força que seus próprios músculos haviam exercido. O segundo sobrevivente era o primeiro que começara a gritar. Suas cordas vocais estavam destruídas e ele não era capaz de gritar e implorar para não passar pela cirurgia. E a única forma de reação que ele exibia era sacudir sua cabeça violentamente, em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu, relutamente, se os médicos aceitavam fazer uma cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas de procedimento para repor seus órgãos e tentá-lo cobri-lo com o resto de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que não era medicamente possível, o paciente está vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistiu à cirurgia constatou que vira a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontravam. Quando a cirurgia acabou,
O paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. Continue cortando. Os outros sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os dois sem anestésicos, mas ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes riam histericamente. Uma vez paralisado, as cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos, mas logo o efeito do paralisante passou em questão de segundos. Eles começaram a lutar contra suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado as próprias entranhas e por que queriam tanto gás. Uma única resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara, enquanto esperava alguma resposta para que seja feito com elas. Os pesquisadores, encarando a ira dos benfeitores militares por terem falhado em seu objetivo, consideraram eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sobre o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem seladas novamente na câmara, as cobaias foram conectadas ao monitor EEG e tiveram suas extremidades acolchoadas em troca do confinamento. Para a surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Era óbvio que, até aquele ponto, os 3 estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes, que podia falar, estava cantarolando alto e continuosamente. A cobaia calada estava tentando soltar suas pernas das amarras com toda a sua força. Primeiro a esquerda, depois a direita, depois a da esquerda novamente, como se quisesse focar em algo. A cobaia restante estava mantendo sua cabeça longe de seu travesseiro e piscando rapidamente. Como fora o primeiro a ser conectado ao EEG, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam linhas retas, sem explicações. Era como se estivessem sofrendo mortes cerebrais constantes, enquanto se focavam no papel que o monitor soltava. Apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharam assim que sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquele sono profundo, então tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parava na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmara, com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Assim que entraram na câmara, um dos pesquisadores pegou sua arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois voltou para a cobaia, muda, e também atirou em sua cabeça. Ele apontou sua arma para o paciente restante, ainda preso à câmara, enquanto os outros pesquisadores saíam da sala. Eu não quero ficar preso aqui com vocês. Eu não quero ficar aqui preso com essa coisa. Não com você. Ele gritou para o homem amarrado. O que é você? Ele ordenou. Eu preciso saber. Você se esqueceu? O paciente perguntou. Nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro de sua mente animal. Nós somos aquilo que vocês se escondem dentro de suas camas todas as noites. Nós somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisaram quando vocês atingissem o paraíso noturno, do qual não podem sair. O pesquisador ficou quieto. Então mirou no coração do paciente e atirou. O EEG tornou-se uma linha reta enquanto o paciente gaguejava. Tão perto, livre.